Claro, aqui está a tradução e localização para o português brasileiro, mantendo a estrutura, o comprimento e o tom natural de um contador de histórias. Durante anos, os motores a diesel foram vistos como teimosos, fumacentos e lentos para mudar. As pessoas achavam que motores mais limpos eram apenas promessas, ideias que talvez nunca chegassem às ruas. Mas, discretamente, em um laboratório escondido das manchetes, engenheiros testavam algo diferente. Algo que não apenas ajustava projetos antigos, mas os repensava por completo. E agora, uma revelação sugere que o que pensávamos saber sobre motores pode ser apenas o começo. O que exatamente mudou debaixo do capô? Os motores têm uma reputação enraizada. Por décadas, os motores a diesel foram vistos como barulhentos, pesados e quase teimosamente resistentes à mudança. Eles emitiam uma fumaça grossa e escura que grudava nas ruas e no ar. Motoristas, mecânicos e até observadores casuais passaram a esperar certas coisas deles. Barulho, vibração, cheiros fortes e a sensação de que essas máquinas eram tão inflexíveis quanto poderosas. Cada novo modelo que chegava parecia prometer pequenas melhorias. Um pouco menos de fumaça aqui, uma partida um pouco mais silenciosa ali, ganhos marginais em eficiência. Ainda assim, a percepção geral permanecia inalterada. Nesse mundo, os motores a diesel eram previsíveis. Eram cavalos de batalha, confiáveis de uma forma limitada, mas nunca inspiradores. As pessoas presumiam que qualquer melhoria dramática era impossível. A ideia de que um motor a diesel pudesse de repente ser silencioso, limpo e eficiente parecia quase uma contradição. Não era apenas uma questão de descrença, era uma questão de hábito. Os observadores haviam sido condicionados a aceitar pequenos ganhos como o limite do possível. Mas sob essa superfície, algo diferente estava acontecendo. A portas fechadas, em centros de teste e laboratórios de pesquisa, engenheiros experimentavam discretamente. Eles não estavam apenas ajustando os mesmos projetos antigos. Em vez disso, estavam repensando como o ar fluía pelos cilindros, como o combustível se misturava a ele e como o momento da combustão poderia ser alterado. Exploraram materiais que poderiam suportar pressões mais altas sem adicionar peso. Fizeram testes com combustíveis de propriedades químicas ligeiramente diferentes. No início, os resultados pareciam menores. Uma pequena queda nas emissões aqui, uma partida mais suave ali. Mas, lentamente, padrões começaram a aparecer, sugerindo algo maior. Esses primeiros experimentos não viraram manchete. O mundo automotivo mal os notou. Alguns colegas desprezavam as mudanças como incrementais ou irrelevantes. Outros presumiam que as melhorias nunca poderiam ser aplicadas a motores do mundo real. Ainda assim, os engenheiros continuaram testando. Cada protótipo trazia novos insights. Cada ajuste, por menor que fosse, mostrava que eficiência e limpeza não eram limites fixos, mas variáveis que poderiam ser ajustadas e depois transformadas. Esse trabalho discreto passou despercebido porque não produzia imagens dramáticas. Não havia banners ou demonstrações chamativas. Nenhuma nuvem livre de fumaça para impressionar o público. Em vez disso, havia pontos de dados, gráficos e horas de observação paciente. Lentamente, surgiu a possibilidade de que os motores a diesel pudessem evoluir de maneiras antes consideradas impossíveis. Cada pequeno sucesso sugeria que a percepção do diesel como sujo, barulhento e imutável poderia estar incompleta. Alguns protótipos existiam, escondidos da vista do público. Incorporavam novos materiais, momentos de combustão ligeiramente alterados e inovações no fluxo de ar. Esses protótipos funcionavam silenciosamente, quase como se sussurrassem possibilidades em vez de gritá-las. Nenhum comunicado à imprensa os acompanhava, nenhuma equipe de marketing destacava seus avanços. Eram experimentos discretos, feitos para testar ideias, não para vendê-las. E, no entanto, carregavam o potencial de desafiar décadas de suposições sobre os motores a diesel. Alguns protótipos existiam, mas ninguém fora dos laboratórios os tinha visto até agora. Muito antes de o público ouvir uma palavra, engenheiros testavam discretamente novas ideias.
Eles exploravam combustíveis com misturas químicas ligeiramente diferentes, ajustavam a forma como o ar entrava na câmara de combustão e experimentavam com o tempo de ignição de maneiras que a princípio pareciam sutis. Muitos desses testes produziam resultados quase imperceptíveis. Uma pequena redução de fuligem, uma partida mais silenciosa, uma melhoria marginal na economia de combustível. Para um leigo, essas mudanças teriam parecido insignificantes, quase sem importância. No entanto, os engenheiros prestavam atenção a essas pequenas diferenças. Cada variação revelava algo sobre o comportamento do motor. Eles notaram padrões de temperatura, pressão e fluxo de ar que ninguém havia entendido completamente antes. Alguns ajustes que pareciam menores no início mostraram ter efeitos em cadeia maiores. Com o tempo, esses pequenos experimentos começaram a mostrar que os limites dos motores a diesel não eram fixos. O que antes era visto como uma restrição imutável poderia, na verdade, ser ajustado com um projeto cuidadoso. O trabalho era metódico. Os motores funcionavam por milhares de horas em condições controladas. Sensores registravam cada detalhe. Os dados eram analisados, comparados e reanalisados. Ocasionalmente, um teste produzia um resultado inesperado. Talvez as emissões caíssem mais do que o esperado. Talvez um motor funcionasse de forma mais suave com um certo tipo de combustível. Essas anomalias não eram ignoradas. Tornavam-se pontos de curiosidade, pistas que guiavam novas experimentações. Gradualmente, um quadro começou a emergir. Mudanças incrementais poderiam se acumular, produzindo resultados discretamente impressionantes. Os primeiros experimentos também envolveram tentativa e erro com materiais. Componentes que eram padrão há décadas foram substituídos por ligas ou compósitos mais novos. Os engenheiros observavam como esses materiais lidavam com calor, atrito e pressão. Pequenas mudanças no metal ou no revestimento alteravam o desempenho de forma sutis, muitas vezes em combinação com ajustes no tempo de ignição ou fluxo de ar. Nenhuma mudança única era revolucionária, mas juntas, sugeriam possibilidades que antes pareciam fora de alcance. Fora do laboratório, o mundo presumia que os motores a diesel avançavam a um ritmo constante e previsível. O trabalho discreto dentro dessas instalações passava despercebido. As melhorias eram pequenas demais para virar manchete e muito técnicas para despertar interesse geral. Mas cada sucesso construía sobre o anterior. Passo a passo, protótipo por protótipo, os engenheiros montavam a base para algo maior. Era uma lenta e paciente acumulação de conhecimento, invisível para quem não estava prestando atenção. Um teste, em particular, produziu resultados surpreendentes não dramáticos, mas discretamente significativos. Mostrou uma redução nas emissões muito além do que o senso comum previa. O motor funcionava de forma mais suave, consumia menos combustível e produzia um escapamento mais limpo. Foi um ponto de virada, mas que ainda não podia ser divulgado. Apenas os engenheiros que haviam observado os padrões conseguiam ver as implicações. Esse momento marcou o início de um novo entendimento. Os primeiros experimentos demonstraram que os motores a diesel não estavam limitados a melhorias incrementais. Eles poderiam evoluir de maneiras que pareciam impossíveis. E embora o mundo exterior permanecesse alheio, as possibilidades começavam a tomar forma, discretamente, mas inconfundivelmente. Um teste, em particular, produziu um resultado que ninguém esperava, um ponto de virada silencioso. O avanço não chegou de repente. Não houve um anúncio dramático ou um espetáculo visível. Em vez disso, apareceu gradualmente, como uma percepção que surgiu de uma observação cuidadosa. Os engenheiros notaram que uma combinação de novos materiais, ajuste do tempo de ignição e refinamento do fluxo de ar poderia alcançar reduções de emissão muito além de qualquer coisa imaginada anteriormente. Cada pequeno experimento contribuía com uma peça de entendimento. O que pareciam pequenas melhorias começou a se alinhar em um padrão que sugeria algo maior, algo anteriormente considerado impossível. O laboratório se tornou um espaço de observação silenciosa. Motores funcionavam por horas, dias e semanas. Sensores registravam cada detalhe.
a elevação da temperatura em cada cilindro, o fluxo dos gases de escape, o impacto de mudanças sutis no momento da combustão. Os engenheiros documentavam padrões, cruzavam dados e testavam múltiplas configurações. O que parecia menor isoladamente começava a mostrar efeitos significativos quando combinado. Eles descobriram que pequenas mudanças em um componente podiam ter um efeito multiplicador em outro. A eficiência melhorava, as emissões caíam e o desempenho do motor se mantinha estável. O ponto de virada foi sutil. Um ajuste poderia reduzir ligeiramente os óxidos de nitrogênio, enquanto o outro, quando combinado, cortava o material particulado mais do que o esperado. Os resultados eram mensuráveis, mas discretos. Não havia nuvens dramáticas de fumaça desaparecendo da noite para o dia. Em vez disso, os números falavam por si. O laboratório se tornou um lugar onde a observação lenta substituía as suposições. Os engenheiros começaram a ver que os motores a diesel poderiam ser mais limpos, silenciosos e eficientes, não através de uma revisão radical, mas através de melhorias cuidadosas e cumulativas. Todos os dias, a equipe refinava seu entendimento. A dinâmica do fluxo de ar era otimizada, a injeção de combustível era precisamente cronometrada e novas ligas permitiam que os componentes suportassem pressões mais altas sem comprometer a durabilidade. Cada protótipo testado revelava nuances que sugeriam que o projeto poderia ir mais longe. Nenhuma inovação única se destacava. O sucesso estava na combinação de pequenas mudanças calculadas. Com o tempo, a equipe percebeu que o que pareciam ajustes menores poderia, na verdade, representar um novo padrão para o desempenho a diesel. Fora do laboratório, a indústria permanecia alheia. Os observadores continuavam a presumir que os motores a diesel só poderiam melhorar incrementalmente. Eles não viam a lenta evolução acontecendo discretamente nos bastidores. Para os engenheiros, no entanto, a evidência era clara. Eles haviam descoberto uma maneira de ir além das limitações do passado, e as implicações eram de longo alcance. Motores poderiam ser projetados para atender a padrões de emissão mais rigorosos sem sacrificar confiabilidade ou desempenho. Mesmo dentro do laboratório, dúvidas permaneciam. Esses resultados cuidadosamente controlados poderiam ser replicados em condições reais? As inovações resistiriam a temperaturas, terrenos e hábitos de direção variados? Essas dúvidas não paravam o progresso, mas sim guiavam novas experimentações. O ponto de virada era real, mas a história de seu impacto só tinha começado. Mas uma questão persistia: esse sucesso de laboratório sobreviveria à estrada? Após anos de experimentação cuidadosa, as inovações saíram do laboratório e foram para veículos reais. Os testes agora enfrentavam condições que nenhum ambiente controlado poderia replicar. Motores eram conduzidos em ruas da cidade, rodovias e estradas rurais. O clima variava de calor escaldante a frio congelante. O terreno mudava de asfalto plano a inclinações íngremes. Cada variável expunha desafios que haviam sido invisíveis nos testes de laboratório. Pequenos ajustes que funcionavam perfeitamente em ambientes controlados ocasionalmente produziam resultados inesperados no mundo real. Os engenheiros observavam de perto. Eles notaram que mudanças na altitude afetavam a eficiência da combustão. A umidade alterava a forma como o combustível queimava. O tráfego pariésiga introduzia novos padrões de estresse e desgaste. Cada anomalia se tornava dado para a próxima rodada de ajustes. Componentes eram aperfeiçoados. O fluxo de ar era recalibrado. Os tempos de injeção de combustível eram ligeiramente alterados. Até pequenas modificações na composição do material eram testadas para ver como respondiam sob condições reais. O processo era meticuloso e lento, mas o progresso era constante. Essa fase revelou a diferença entre melhoria teórica e aplicação prática. Alguns motores inicialmente lutavam para manter o desempenho sob certas condições. Ainda assim, os engenheiros não abandonaram seus projetos. Eles usaram cada contratempo como uma oportunidade de aprendizado. Mudanças incrementais, somadas ao longo do tempo, gradualmente produziram motores que podiam operar de forma confiável e limpa em uma ampla gama de circunstâncias.
O sucesso silencioso do laboratório começava a se traduzir em resultados tangíveis na estrada. Os próprios veículos contavam a história. Eles funcionavam de forma mais suave e silenciosa. As emissões eram mais baixas do que o esperado. A eficiência do combustível melhorava sem sacrificar a confiabilidade. Os motoristas talvez não notassem as mudanças sutis no início, mas com o tempo, os motores demonstraram que a tecnologia a diesel podia evoluir sem revisões dramáticas ou marketing chamativo. Cada teste confirmava que os conceitos desenvolvidos no laboratório eram viáveis em cenários do mundo real. Mesmo com a crescente confiança, os engenheiros permaneciam cautelosos. Cada novo ambiente introduzia variáveis desconhecidas. Como os motores se sairiam sob cargas pesadas prolongadas? E quanto a flutuações extremas de temperatura ou qualidade inconsistente do combustível? A equipe continuou testando, documentando e refinando. Cada sucesso era medido discretamente, metodicamente, sem alarde. Lentamente, um padrão emergiu. O comportamento do motor tornou-se previsível, confiável e consistentemente mais limpo. Não era mais um protótipo experimental, mas um exemplo funcional do que a tecnologia a diesel poderia alcançar quando a observação, a paciência e a precisão guiavam cada passo. A estrada havia revelado tanto limitações quanto possibilidades, e os engenheiros estavam aprendendo a navegar por ambas. Ainda assim, havia um último passo antes que o mundo pudesse ver todo o potencial. O dia da revelação foi silencioso, quase discreto. Não houve grandes cerimônias ou alarde dramático. Poucos no público em geral entenderam a importância do que estava sendo apresentado. Os observadores viram um novo motor, notaram sua eficiência aprimorada e ouviram sobre emissões mais baixas. Mas a história completa era muito mais complexa do que um simples anúncio poderia transmitir. Anos de observação cuidadosa, incontáveis experimentos e melhorias incrementais haviam levado a esse momento. O que parecia uma simples revelação era, na verdade, a culminação de uma lenta e metódica transformação. Dentro das instalações de teste, os engenheiros entenderam a importância imediatamente. Cada protótipo havia sido ajustado, refinado e retestado até que tivesse um desempenho consistente em uma variedade de condições. As melhorias eram sutis na aparência, mas profundas no impacto. Emissões reduzidas, operação mais suave, economia de combustível aprimorada e desempenho mais silencioso, todos esses resultados estavam interconectados. Não eram fruto de uma única inovação, mas de uma combinação cuidadosamente orquestrada de pequenas mudanças. Cada ajuste contribuía para o todo, produzindo um motor que era discretamente transformador. Fora do laboratório, as reações eram medidas. Analistas notaram que o motor atendia a padrões de emissão mais rigorosos e tinha bom desempenho em condições típicas. Alguns jornalistas destacaram as melhorias técnicas, enquanto outros simplesmente reportavam as especificações. Poucos, no entanto, entenderam a evolução silenciosa por trás do anúncio. A indústria em geral havia ignorado amplamente esses primeiros experimentos. Agora, a evidência não podia mais ser ignorada. O protótipo que existia apenas em laboratórios não era mais um segredo. O que tornava essa revelação incomum era como era discreta. O motor não fazia um espetáculo. Não havia demonstrações dramáticas, nem alegações exageradas de revolução. Em vez disso, os dados falavam por si. Os observadores podiam ver as melhorias graduais que haviam sido alcançadas, mas a profundidade do trabalho só era aparente para quem entendia o contexto. Cada detalhe de tempo, fluxo de ar e escolha de material contribuía para uma mudança silenciosa, mas substancial, no entendimento do que os motores a diesel poderiam realizar. As implicações iam além de um único veículo. Essa revelação sugeria que outros motores, outros veículos e talvez outros setores poderiam adotar abordagens semelhantes. Era uma demonstração do que uma experimentação sustentada e paciente poderia alcançar. E embora o impacto total ainda não estivesse claro para o público, aqueles que prestavam atenção podiam sentir que os limites da tecnologia a diesel haviam se movido discretamente. As implicações iam muito além deste motor específico. Outras indústrias começavam a notar.
O efeito cascata da revelação se estendeu muito além de um único motor ou veículo. Engenheiros em outros setores começaram a prestar atenção, estudando discretamente os projetos, os materiais e as otimizações de fluxo de ar. Caminhões, ônibus e até máquinas industriais começaram a adotar alguns dos mesmos princípios. O que havia começado como um pequeno experimento de laboratório estava influenciando lentamente um entendimento mais amplo de como a tecnologia a diesel poderia evoluir. As melhorias eram sutis, mas consistentes, mostrando que a observação cuidadosa e a mudança incremental poderiam ser ampliadas para além de um único modelo. Novos materiais que haviam se mostrado eficazes no protótipo estavam agora sendo testados em outros motores. Projetos de fluxo de ar e ajustes de tempo foram adaptados para diferentes tamanhos e tipos de máquinas a diesel. Até a tecnologia de combustível que havia sido refinada nos laboratórios de teste começou a influenciar outros setores. Os engenheiros perceberam que o que antes parecia impossível, motores a diesel mais limpos e eficientes, estava discretamente se tornando uma realidade prática em múltiplas aplicações. A percepção do diesel como inerentemente sujo e barulhento começou a mudar, lenta e quase imperceptivelmente. A adoção dessas inovações foi deliberada e medida. Ninguém alegou uma revolução repentina. Em vez disso, melhorias incrementais apareceram em diferentes veículos, demonstrando discretamente o potencial. Operadores notaram melhor eficiência de combustível e emissões reduzidas. Equipes de manutenção observaram motores funcionando de forma mais suave e com menos quebras. Gradualmente, cresceu a confiança de que as técnicas usadas no protótipo inicial poderiam ser aplicadas de forma confiável em outros lugares. Essa fase também destacou como a inovação lenta pode influenciar as percepções. Indústrias que haviam sido céticas em relação a melhorias no diesel agora tinham evidências diante delas. Resultados práticos, coletados ao longo do tempo, eram mais convincentes do que promessas ou projeções. À medida que outros engenheiros experimentavam projetos semelhantes, a base de conhecimento se expandia. As melhores práticas eram compartilhadas, ajustes sutis eram testados e melhorias graduais se tornavam padrão. A mudança não chegou em um único momento, ela se acumulou, discretamente mas firmemente, em todo o campo. No entanto, mesmo com esses ganhos, a história estava longe de terminar. Cada nova aplicação revelava nuances que exigiam mais observação. A qualidade do combustível, as variações de carga e as condições ambientais exigiam ajustes. Mas cada desafio reforçava a lição central. A experimentação lenta e metódica poderia alcançar o que antes parecia impossível. O que havia começado em um laboratório agora estava moldando uma compreensão mais ampla do que os motores a diesel poderiam alcançar, e as implicações ainda estavam se desdobrando. E, no entanto, a história não havia terminado, essas mudanças eram apenas o começo. O que antes parecia inevitável, o domínio dos projetos tradicionais a diesel, estava gradualmente mudando. O trabalho discreto dos engenheiros, a acumulação paciente de dados e o lento refinamento de materiais e fluxo de ar começaram a alterar o que as pessoas podiam esperar dos motores a diesel. Ninguém anunciou uma mudança repentina. Não houve um ponto de virada dramático que o público pudesse ver. Em vez disso, a transformação se desenrolou sutilmente, à medida que os resultados se acumulavam e os padrões se tornavam claros com o tempo. Motores que antes pareciam teimosos e imutáveis agora funcionavam de forma mais limpa e eficiente. Os observadores notavam uma operação mais silenciosa, um desempenho mais suave e emissões reduzidas. As mudanças nem sempre eram óbvias à primeira vista, mas os efeitos eram mensuráveis. Com o tempo, um novo entendimento surgiu. A tecnologia a diesel não era estática. Ela podia evoluir. Ela podia melhorar. E podia fazer isso discretamente, sem espetáculo ou alarde. A transformação não se limitou aos motores em si. As indústrias começaram a repensar o que era possível. Princípios de projeto que haviam se mostrado eficazes em protótipos e primeiros testes foram aplicados a caminhões, ônibus e máquinas pesadas. Os engenheiros aprenderam uns com os outros, construindo sobre o que havia funcionado e ajustando para novas condições. Melhorias incrementais se tornaram um processo contínuo,
reforçando a ideia de que a experimentação lenta e deliberada poderia levar a mudanças significativas. Até motoristas e operadores começaram a notar diferenças sutis. Os veículos consumiam menos combustível. Os intervalos de manutenção eram mais longos. Os motores pareciam mais responsivos. Ainda assim, a maioria das pessoas presumia que esses ganhos eram menores ou esperados. Elas não apreciavam totalmente a extensão da engenharia por trás deles. A transformação estava acontecendo discretamente, à vista de todos, alterando lentamente as percepções sem chamar atenção. Essa evolução silenciosa demonstrou um princípio mais amplo. A verdadeira inovação muitas vezes não chega com um estrondo. Ela emerge através da observação, do ajuste e do refinamento constante. Os padrões se revelam gradualmente. O ceticismo é dissolvido não por alegações, mas pela experiência. A nova geração de motores a diesel era um exemplo desse princípio em ação, remodelando discretamente as expectativas. E enquanto outras indústrias observam, uma pergunta permanece: até onde a inovação silenciosa pode levar o futuro?